Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo. Então vamos lá, pessoal. Nossa próxima aula, quadriláteros notáveis, beleza? Por qual que eu vou começar? Pelo trapézio, tá? O trapézio é o mais primitivo de todos, vamos dizer assim. Olha lá, trapézio ele tem um par de lados paralelos. Essa é a característica principal. É isso que eu quero que você saiba, beleza? Ó, o que eu tenho que lembrar? Tenho três tipos de trapézios. Desenhei os três. Vamos pro primeiro. O primeiro é o trapézio isósceles. Isósceles porque ele tem dois lados iguais. Ó, aqui eu tenho esse lado AD, ele é igual ao lado BC, tudo bem? E aqui eu tenho as bases, né? Lembra que isso daqui se chama base maior, base menor. Justamente elas que são os lados paralelos, tá? Esse par de lados paralelos que eu coloquei aqui, ó. AB é paralelo a CD, certo? Então aqui o par de lados paralelos, os lados iguais, como consequência eu tenho esse ângulo igual a esse e esse de cima igual a esse, que eu chamei de alfa e beta. E o que eu quero que você lembre aqui é que alfa mais beta vai somar 180 graus. Tudo bem? Tranquilo? Então esse é o trapézio isósceles. E o próximo? O próximo é o retângulo. Gente, já tem esse nome porque vai ter ângulo reto, tá? Ele obedece a mesma coisa, um par de lados paralelos. Tá aqui, ó. Esse lado é paralelo a esse, que foi o que eu coloquei aqui. Tudo bem? Todos eles vão obedecer isso. E aí, dois ângulos retos, né? Por isso que ele é chamado de retângulo. E alfa e beta. Mesma coisa, alfa mais beta, 180 graus, sem crise. Certo? Lembra então, para diferenciar, isósceles porque ele tem dois lados iguais. Retângulo porque ele tem ângulo reto. Tá? Fechou? O último caso é o caso do trapézio escaleno. Tá? O escaleno, todos os lados serão diferentes uns dos outros, tá? Então eu não tenho nada que é igual aqui. Como consequência, os ângulos internos também serão todos diferentes, tá? Porém, a mesma ideia que eu fiz para os outros, vou continuar obedecendo aqui. Alfa mais beta vai ser 180 e aqui eu coloquei teta e gama, também vai ser 180, tá? E o que o par de lados paralelos lá, beleza? Toma cuidado só para não esquecer isso, tá? Tem que ser esse mais esse, tá? É o de baixo e o de cima. O de baixo e o de cima, certo? Isso aqui, para quem tiver curiosidade, por que eu some da 180 nos três casos? É explicado lá pelaquela aula que a gente teve de retas paralelas cortadas por uma transversal. Já faz um tempo já, tá? Esses ângulos aqui, ó, eles são colaterais internos. Esses aqui também, e os outros dois que a gente já viu também. Beleza? Tranquilo? Então essa é a diferenciação. Isósceles, dois lados iguais. Retângulo, ângulos retos. E o escaleno, tudo diferente. Beleza? Uma propriedade só para você não esquecer. Uma propriedade que se chama base média, tá? O que é uma base média? O próprio nome já está falando. É uma base que vai ser média, vai estar na metade, vamos dizer assim. Ó, falei para você que isso aqui é base menor e isso aqui é base maior. Se é uma base média, é uma base que está entre. Aqui, ó. Uma base que é entre as duas bases, no caso, né? O que eu vou pegar? Vou pegar o ponto médio do AD, que é o M, o ponto médio do BC, que é o N, certo? E aí eu vou ligar esses dois. Isso daqui é minha base média. Como que eu calculo? Fazendo uma simples média, tá? Eu vou somar a base menor com a base maior e vou dividir por 2. E aí eu vou obter a base média. Tá aqui, ó. MN mais AB. MN é igual a AB mais CD dividido por 2. Tudo bem? Então essa é a propriedade mais importante aqui com o trapézio. Tranquilo? Fechou? Vamos para o próximo? Vamos lá. Fala pessoal, vamos lá? Mais dois quadriláteros notáveis para vocês. Ó, o primeiro deles aqui é o paralelogramo, tudo bem? Qual que é a característica principal dele agora? Dois pares de lados paralelos. Como assim? Aqui está ele, ó. Esse lado, ele é paralelo a esse, e esse lado é paralelo a esse. Foi o que eu escrevi aqui, ó. Tudo bem? O que mais? Como consequência, esses ângulos opostos serão iguais, tá? Por isso que eu chamei de alfa e alfa, beta e beta. Tudo bem? E a soma do alfa mais o beta vai ser 180 novamente, tá? Mesma explicação lá do trapézio.
Aqui eu tenho que tomar cuidado com uma coisa, ó. Os lados são paralelos, os pares, né? Então quer dizer que esse lado aqui, ó, ele vai ser igual a esse, tá? E esse de baixo vai ser igual ao de cima. Então os lados opostos também vão ser iguais, tá? Além de paralelos, são iguais. Fechou? Tranquilo? Propriedade. Quando você traça as diagonais do paralelogramo, tá? Elas se cruzam em um ponto, que é o ponto médio. Ponto médio entre as diagonais, tá? Já fiz até de cor diferente para você não errar, tudo bem? Por quê? Porque essa diagonal aqui, ela é maior do que essa daqui, tá? Do jeito que o meu está desenhado. Se você desenhar de outra forma, pode ser que mude. E aí esse pedacinho aqui é igual a esse, porque esse aqui é um ponto médio dessa diagonal. E esse pedaço é igual a esse, porque ele é um ponto médio dessa outra diagonal também, tá? Essa é a única propriedade que eu consigo falar para vocês por enquanto. Belezeira? Esse é o paralelogramo então. Fechou? O próximo é o losango, tá? Cuidado, é losango, não é losangulo, tudo bem? Ó, losango, ele tem todos os lados iguais. Então tá aqui, ó, todos os lados são iguais. É aquele da bandeira do Brasil, certo? Chamei de alfa, chamei de beta. Os ângulos opostos também vão ser iguais, tá? Alfa aqui e aqui, beta e beta lá, tá? Ele também tem os lados opostos paralelos, ó. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Tá aqui, ó. Tudo bem? E alfa mais beta, 180. Não sei se você já percebeu, mas a primeira característica que eu tinha lá no trapézio era um par de lados paralelos. Aí eu vim para o paralelogramo, que tem dois pares de lados paralelos, tá? Então ele carregou uma característica do trapézio para o paralelogramo. Aí o paralelogramo eu adicionei outro par de lados. Agora eu carreguei a característica para o losango, né? Né? Tá? Então ele tem dois pares de lados paralelos também. Só que qual que é o a mais? Ele tem lados iguais agora, tá? Então eles vêm passando de um para o outro. Por isso que eu falei aquela hora que o trapézio é o mais primitivo. Aí vem o losango, já aumentou uma característica. Aí veio o Por isso que eu falei que o trapézio é o mais primitivo, tá? Porque aí veio o paralelogramo, aumentou uma característica, veio o losango, aumentou outra característica, e assim por diante até chegar no último. Tudo bem? Propriedade com o losango. Cuidado, tenho três, tá? Quando eu traço as diagonais, tudo bem? Elas não são iguais também, ó, uma é vermelha e outra é azul, certo? Elas cruzam-se em um ponto também, que é ponto médio, mesma coisa que o anterior. Então esse pedaço é igual a esse, e esse outro é igual a esse, tá? Só que elas cruzam-se perpendicularmente também. Então tem ângulo reto aqui, tudo bem? E a outra coisa é que as diagonais, elas dividem esses ângulos ao meio, ou seja, elas são bissetrizes, tá? Então esse ângulinho é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E esse é igual a esse, que é igual a esse, igual a esse. Tá? Se você percebeu, a gente tem 4 triângulos retângulos. E aí, dependendo do exercício, a gente pode resolver por Pitágoras, pode usar trigonometria e assim por diante. Belezeira? Tranquilo? Faltam dois, retângulo e quadrado. Vamos lá? Pessoal, os dois últimos então, vamos lá? Retângulo, tá? Todos os ângulos iguais. Olha só, retângulo, bem conhecido da gente, todos os ângulos retos, todos os ângulos de 90 graus. Tudo bem? Aí o seguinte, que eu tenho que lembrar você, que esse lado é igual a esse e esse é igual a esse. Os opostos são iguais, tá? E os opostos também são paralelos, que é o que eu escrevi aqui. Esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Tudo bem? Tenho certeza que você está lembrando disso. Propriedade. Propriedade é a seguinte, ó. Traço as diagonais. Nesse caso, elas são iguais, tá? Se cruzam em um ponto médio, então todos os pedacinhos formados aqui, né? Eles são iguais, certo? Cuidado. Quer dizer então que esse triângulo da direita ele é igual ao da esquerda, tá? Porém, diferente desses dois, tá? Mas esses dois aqui serão iguais também,
tá? Então, esse par é igual e esse par é igual. Beleza? Tranquilo? Tá. O último caso é o quadrado, tá? E aí você fala assim, ah, esqueceu de colocar alguma coisa aqui. Gente, o quadrado ele tem todas as características que eu falei anteriormente. Por isso eu não coloquei nada, tá? Ele é como se fosse a união de todos, tá? A união de todos os outros a gente consegue formar o quadrado. Por quê? Porque ele tem lados paralelos, né? Aqui os opostos, né? Que eu tinha falado, os opostos são paralelos. Os lados são todos iguais. Os ângulos são todos iguais, tá? Então ele tem todas as características dos anteriores, tudo bem? Propriedade dele, traços diagonais serão iguais também, tá? E aí, pega as propriedades lá do losango e joga tudo para cá, ó. As diagonais cruzam-se no ponto médio. Então elas cruzam-se também perpendicularmente nesse caso, tudo bem? Ângulos retos. Então esses pedacinhos são todos iguais, porque elas se cruzam no ponto médio. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Quanto que é o ângulo interno de um quadrado? 90. Se é bissetriz, então ficou 45, 45. 45, 45. Para todos. Tá? Então essas são as propriedades com ele. Tudo bem? Vários triângulos retângulos, no caso 4, né? Aqui. E os 4 são isósceles. Né? Ó, esse lado é igual a esse lado. Ângulo de 45, ângulo de 45. Tudo bem? Gente, o que eu quero que vocês tenham percebido que as características elas vão passando de um para o outro. Lado trapézio, paralelogramo, losango, retângulo, quadrado. Por que eu estou falando isso? Hoje em dia não é tão comum, mas a gente tem também questões teóricas. E as questões teóricas elas cobram, por exemplo, eu posso afirmar que um quadrado é um retângulo? E aí, tá? Como que eu vou saber isso? Para eu conseguir afirmar que o quadrado é um retângulo, ele tem que ter todas as características. Então eu posso. O quadrado ele tem todas as características do retângulo. A característica principal é todos os ângulos iguais, ele tem. Então eu posso afirmar, tá? Mas o contrário não. Eu não posso falar que o retângulo é um quadrado, porque a característica do quadrado é que ele tenha todos os lados iguais também. E o retângulo ele não tem. Ah, não entendeu nada, né? Ó, o retângulo ele não é um quadrado, mas o quadrado é um retângulo, tá? O paralelogramo, ele é um retângulo? Tem que ver se o paralelogramo tem as características do retângulo, tá? Não, ele não é, porque o paralelogramo ele não tem ângulos retos, tá? Qual que é a característica do paralelogramo? Dois pares de lados paralelos. Então eu posso falar que o retângulo é um paralelogramo, porque ele tem dois pares de lados paralelos. Beleza? Tudo bem? Vamos lá então? Pessoal, 2 exercícios para finalizar então, beleza? Vamos lá? Primeiro exercício vai aparecer aí na tela para você. Dá um pause, tenta resolver, depois você volta para cá. Foi? Seguinte, ele fala de um paralelogramo, tá? Fala que o perímetro desse paralelogramo é 40, tudo bem? E a diferença entre os dois lados é 4, certo? Ele quer saber qual que é o maior lado. Ó, não tem desenho. Eu desenhei um paralelogramo aqui, chamei de A e B. O que você tem que lembrar? Que todos os lados opostos, no caso, né? Todos não, os lados opostos, eles são iguais. Então, vou fazer assim, ó. Vou chamar aqui de A também e aqui de B também. O que é perímetro? Perímetro é a soma de tudo, né? Soma todo mundo. Então, eu vou ficar com 2A mais 2B e ele disse que é 40, certo? Gente, se eu colocar o 2 em evidência aqui e passar ele dividindo, A mais B vai ficar igual a 20, ou, né, divide todo mundo por 2. Então eu já tenho aqui, ó, que A mais B dá 20, tudo bem? A outra informação que ele deu é que a diferença entre dois lados é igual a 4. Se eu fizer esse lado menos esse, vai me dar 4. Vou colocar aqui, ó, A menos B igual a 4. Tem um sisteminha para resolver, tá? Vamos resolver esse sistema. Ó, eu vou somar os dois aqui, certo? Soma os dois aqui que já vai sair direto. Ó, 2A
o B vai cancelar e aqui dá 24. Passa o 2 dividindo, A igual a 12. É essa a resposta que ele quer? É, né? Porque se o A é 12, tudo bem? Ó, A menos B que dá 4. Se o A é 12, certo? Eu posso, nessa ou nessa, substituir, jogar para o outro lado, o B vai dar 8. Então, faz a conta 12 menos 8, dá 4. Então, está dentro do que ele tinha falado. Então, alternativa C. Tudo bem? Tranquilo? Gente, não tem desenho. Se você desenhar, fica mais fácil de perceber. Certo? Vamos para o último. O último é o exercício da FUVEST. Olha só. Olha só. Ele fala que são quadrados, essa figura é composta por quadrados, tá? Fala que A é esse comprimento, B é essa largura aí. E ele quer saber essa relação, A sobre B. Gente, esse exercício aqui é muito clássico. E eu quero que você faça o seguinte. Ele falou que todos são quadrados. Vem pelo menorzinho. Se todos são quadrados, os lados são todos iguais, concorda? Então vamos fazer assim, ó. Posso chamar de x o lado? Vou pegar esse aqui, ó. Se eu chamar esse ladinho de x, como ele é um quadradinho, esse é x e esse é x. Concordou? Beleza? Só que o do lado é um quadradinho também. Como esse lado aqui ele é compartilhado pelos dois, então ele é x. Então esse vai ser x, x e x. Beleza? Entendeu? Já percebeu o que está acontecendo ou não? Ó, esse daqui agora, eu já compartilhei aqui, ó, 2x. Então, se ele é um quadrado, aqui vai ser 2x, 2x e 2x. Deu para entender? Olha aqui, eu já sei quanto vale isso daqui, ó. 2x mais x, 3x. Então, o B eu posso falar que é 3x. Falta o A, mas ó, eu já tenho x aqui, 2x aqui. É o lado do quadrado grande. Então, se ele é 3x, então aqui também é 3x, aqui também e aqui também. Percebeu essa manha aí para resolver? Tranquilo? Quanto que dá então, ó? O A é 3x mais 2x, 5x. Vou colocar aqui, ó. 5x. E o B é 3x, ó. Tá do ladinho dele. 3x. Simplifica? Não. Só cancela o x com x. Simplificar não, tá? E aí você vai ter 5 sobre 3. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, pessoal? Então esses foram os dois exercícios, tá? Tente fazer os outros e a listinha que eu vou deixar também. Certo? Boa semana para vocês. Até a próxima. Tchau!